Se não estás a ser chamado para entrevistas, apesar de continuares a mandar muitos currículos, eu diria que o problema mais comum não será volume, nem será falta de competências ou falta de experiências. Isso pode parecer um pouco contraproducente, não é? Porque a primeira reação é: eu não estou a ser chamado para entrevistas, se calhar tenho que fazer mais candidaturas, tenho que mandar mais currículos, tenho que falar com mais recrutadores, tenho que fazer mais volume. E a verdade é que o problema, daquilo que eu tenho percebido como recrutador e também como consultor, ou seja, estando do lado das empresas que recebem as candidaturas, estando do lado dos candidatos a ajudar a fazer candidaturas, eu vejo que o problema raramente está na quantidade, raramente está na falta de competências, na falta de experiência. Obviamente, haverá sempre casos em que isso acontece. Há sempre candidaturas que há algum desalinhamento, está tudo certo. Mas o problema mais comum não é esse, não é a falta de volume, não é a falta de esforço por parte do candidato. E é interessante, e por isso é que também este tema surge hoje neste 11º vídeo do canal, porque eu venho do mês de março em que tive precisamente dos dois lados, ou seja, como recrutador tivemos um processo de recrutamento a decorrer, na empresa onde trabalho, e precisamente também tive um processo de mentoria com um dos meus clientes e nos dois lados, estando dos dois lados da barricada, foi possível mais uma vez percepcionar isto. Do lado como recrutador, pela quantidade de currículos que o anúncio gerou, pela quantidade de currículos que não foram chamados para entrevista, e do lado do consultor, ou seja, do outro lado da barricada, como do lado de quem procura emprego. Na primeira sessão da mentoria foi possível também perceber isso, porque o meu cliente tinha precisamente um grande volume de candidaturas. Ele tinha um problema seguinte, que era, apesar de ter um grande volume de candidaturas, ele também tinha um grande volume de entrevistas. Ou seja, o que acontecia era que o problema que vamos falar aqui não estava a acontecer na fase inicial do processo, estava a acontecer na segunda fase, na parte da entrevista. E nos dois casos eu posso afirmar que raramente o problema está na quantidade, mas há um problema que é possível identificar, e é possível identificar de forma bem evidente, que é: há um desalinhamento entre aquilo que tu és, aquilo que tu pensas que estás a transmitir, e depois aquilo que o mercado percebe, aquilo que o mercado percepciona. E por isso é que por isso é que a maior parte das pessoas que não são chamadas para entrevistas continuam a enviar dezenas de candidaturas. Ou seja, não é um problema de esforço, elas continuam a ter esse esforço, continuam a enviar muitas candidaturas, a procurar muitos anúncios, a enviar muitos currículos. Contudo, entram aqui num ciclo de rejeição que são rejeitadas, com isso fazem mais volume, ou seja, vão procurar fazer mais, porque é a primeira reação: vou fazer mais candidaturas, vou procurar mais ofertas, vou mandar mais currículos, só que ajustam um pouco ou nada deste processo. Okay? Ou seja, assumem apenas a quantidade, ou seja, a parte do volume, mas não ajustam, não olham para o currículo, não olham para a sua comunicação, não olham para esses elementos que transmitem aquilo que são. E o que acontece? Mais volume, mais rejeição, mais volume, mais rejeição, mais volume, mais rejeição, e entram aqui neste ciclo, ou seja, aumentam o volume sem aumentar o critério. E o que acontece é que neste aumentar de volume sem aumentar o critério acabam por entrar em processos que não têm nada a ver com as suas características, com a mensagem que o seu perfil transmite, não há aqui alinhamento depois entre as candidaturas que fazem, entre os processos em que entram e aquilo que realmente é o seu perfil. Por isso é que eu digo, se estás a enviar candidaturas mas não és chamado para entrevista, muito possivelmente não estarás aqui num problema de volume, estarás neste problema de desalinhamento. Ou seja, como recebes os nãos, ou muitas vezes não recebes feedback nenhum, nem sim nem que não, o que tu pensas é: ok, eu tenho que aumentar o volume, e ao aumentares o volume
não estás a ajustar o critério, não estás a ajustar as ferramentas, estás assim a aumentar o volume e com isso vais chegar a ofertas, vais chegar a candidaturas sem critério que não têm qualquer alinhamento contigo e que é que isso provoca mais rejeição e andas nesta roda, ou seja, mais volume significa mais nãos vai significar vai significar perda de confiança e com isto vais continuar nisso. Perda de confiança vais fazer com que, mesmo que tu chegues a uma entrevista, já vais com uma tendência negativa, porque já recebeste tantos nãos e continuas nesta roda do rato. Portanto, o que é que falha então aqui no processo? Ou seja, se o problema não está no esforço, o que é que está a falhar? O que está a falhar é um problema de direção. Ou seja, tu estás-te a esforçar, estás a procurar gerar volume, mas não estás a fazer com que a tua procura de emprego seja orientada ou esteja orientada numa direção que é alinhada com o teu perfil, que é alinhada com as tuas competências, que é alinhada com a mensagem que o teu currículo transmite, com o teu currículo ou o teu LinkedIn. Isto faz com que cada vez haja maior desajuste entre as candidaturas que tu fazes e o teu perfil, e com isto cada vez vai gerar mais nãos. Portanto, qual é o diagnóstico? Há aqui três pontos onde o processo falha, normalmente, e estando do lado dos candidatos, estando do lado das empresas, como recrutador, posso dizer que 90% e muito por cento dos casos entra numa destas três falhas, que é falha de percepção, falha de posicionamento e falha de prova, digamos assim. Começando pelo primeiro, falha de percepção. O que é que acontece? O mercado, o mercado lê os sinais que tu lhe dás. Normalmente, quais são os sinais que tu utilizas num processo de recrutamento? Normalmente é o sinal, é as ferramentas que tens à tua disposição, currículo e LinkedIn, por norma. Obviamente, se passares depois às entrevistas, a entrevista, mas numa fase inicial, é o CV e o LinkedIn. E o que acontece é que o mercado, nessas ferramentas, ou seja, quando analisa o teu currículo, quando analisa o teu LinkedIn, não consegue ver aquilo que tu achas que estás a mostrar. Mas eu estou a perceber, ou seja, tu no teu currículo ou no teu LinkedIn achas que estás a demonstrar determinadas competências, determinada proposta de valor, mas o mercado, quando vai analisar, não tem a mesma percepção. E isso faz com que tu lês um anúncio e percebes que é a tua cara, mas depois, quando o recrutador vai ler vai ler a tua candidatura, o teu currículo, o teu LinkedIn, para aquela vaga, não fazes esse match. E porquê é que isto acontece? Ou porque tens um CV demasiado descritivo, digamos assim, ou seja, em vez de ser um CV estratégico que comunica precisamente para aquela oferta em específico, para aquela candidatura, é um CV que descreve e que não comunica diretamente com aquele anúncio. Pode ser um CV também, ou um LinkedIn, com demasiado foco nas tarefas, ou seja, nas responsabilidades que tu tinhas, nas tarefas, nas atividades que tu tinhas em determinada experiência, mas falha em demonstrar o impacto, e isto é muito, muito importante, e a terceira falha é focada apenas nisso. Ou pode ser simplesmente um LinkedIn ou um currículo demasiado genérico, ou seja, o teu CV até pode estar correto, o teu LinkedIn até pode estar correto, mas não é capaz de comunicar o valor que tu podes agregar. Ou seja, em vez de o teu currículo, para quem o lê, perceber o impacto que tu podes gerar para a empresa, o valor acrescentado que tu podes trazer para a empresa, apenas mostra as responsabilidades. Ou seja, é um currículo ou um LinkedIn voltado para aquilo que tu fizeste e não para aquilo que tu podes dar. E isto aqui, falha aqui, ou seja, a primeira falha é esta percepção, ou seja, quem está do outro lado, o recrutador que vai ler o teu currículo, o recrutador que cai no teu LinkedIn, não consegue perceber o que é que tu podes fazer por aquela empresa, qual o valor que tu podes agregar naquela função. Ou seja, a primeira falha começa aqui, falha de percepção. Aquilo que tu achas que estás a demonstrar não é aquilo que os recrutadores ou aquilo que o mercado está a ler sobre ti. Depois, e também muito relacionado, estas três falhas acabam por estar muito, muito ligadas, é uma falha de posicionamento. Ou seja, não está claro sequer para ti para qual papel é que és relevante ou para que função és relevante. Ou seja, não tens clareza
de onde é que tu realmente podes fazer a diferença. E isto é um tema extremamente importante. E, por exemplo, pegando agora no caso do meu cliente de mentoria, é sempre o ponto onde eu começo no meu processo de mentoria. O processo de mentoria é dividido em 4 semanas, em 4 fases, e o primeiro é o posicionamento. Porque se tu não tens clareza no posicionamento que tu tens, ou se não tens clareza sobre a tua narrativa, sobre os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, sobre aquilo que tu podes realmente acrescentar de valor numa empresa, tudo o resto falha. O teu currículo não vai conseguir transmitir isso, o teu LinkedIn não vai conseguir transmitir isso, mas depois na entrevista é impossível tu conseguires transmitir isso. Tu precisas ter essa clareza para, numa primeira fase, conseguires comunicar, ou num primeiro ponto, para conseguires comunicar aquilo que tu queres fazer. Numa segunda fase, conseguires mostrar o valor que tu podes agregar, mostrar o valor, onde é que tu és realmente bom, mas até para poderes filtrar as ofertas, as vagas que fazem sentido para ti. Senão o que é que acontece? Se tu não tens clareza sobre onde é que tu podes agregar valor, naquilo que tu és bom, naquilo que tu não és tão bom, naquilo que tu gostas de fazer, naquilo que tens tendência ou que tens competências para fazer, o que acontece é que vais acabar por fazer candidaturas demasiado amplas. Ao fazer essas candidaturas, a tua narrativa vai ser pouco coerente, porque não está alinhada a nada, está aqui a tentar ser alinhada a tudo, e a própria narrativa que tu constróis, seja no currículo, seja no LinkedIn, seja na entrevista, não vai ter um fio condutor. E pegando aqui no caso do meu cliente, isto era estava muito evidente, ou seja, na própria sessão, na call, antes, digamos assim, de fecharmos a mentoria, em que eu tento perceber o ponto de vista, tento perceber as dores, tento perceber onde é que está a dificuldade do meu potencial cliente, isto ficou logo evidente. Porquê? O cliente estava a procurar emprego na área do marketing performance, mas já estava a alargar para tudo que era marketing digital. O que acontecia? Ele fazia muitas candidaturas, tinha um volume de candidaturas gigante. Porquê? Porque ele estava a fazer candidaturas demasiado amplas. Enquanto que o que ele queria especificamente, e no fim da primeira sessão deste trabalho de posicionamento percebemos claramente isso, ele queria, dentro do marketing digital, ele queria algo muito, muito reduzido, muito, muito específico, com ferramentas muito específicas, enquanto antes da mentoria ele estava-se a candidatar a tudo. O que é que acontecia? Grande volume de candidaturas, por um lado grande volume de rejeição, porque o currículo não fazia match, não estava alinhado com tanta amplitude, digamos assim, porque por muito que ele até ajustasse de vez em quando o currículo, ele não estava sempre a ajustar, sempre a personalizar 100% da informação do currículo. Mas o que acontecia é que ele até era chamado para entrevistas, mas recebia sempre um não. Porquê? Porque havia este desajuste. Ou seja, ele estava-se a candidatar a coisas tão diferentes para o seu perfil que não havia match. Era quase impossível haver match quando a candidatura era tão ampla. E há uma coisa que tu tens que perceber, e quem procura emprego, quem está neste processo ativo de procura de emprego e tudo que seja aqui da empregabilidade, é importante perceber uma coisa. Se o recrutador não conseguir perceber rapidamente onde é que tu encaixas, ou o valor que tu podes agregar, ou quais são as tuas competências-chave, o valor que tu podes agregar para aquela empresa, infelizmente ele não vai perder grande tempo a tentar descobrir. Porquê? Porque estão mais 100 candidaturas ao lado, porque estão mais 150 candidaturas ao lado, ou seja, o recrutador vai acabar por procurar no próximo para ver se essa informação está explícita, se esta informação está fácil de obter. Por isso é que é tão importante tu teres esta clareza de posicionamento. Se tens dúvidas sobre isso, de como pensar, ou o que é este trabalho de posicionamento, há um vídeo aqui no canal, os primeiros vídeos são precisamente sobre isto, não são ao calhas, é de propósito, porque para mim é o ponto de partida, é uma crença minha, como consultor, como recrutador, que é este trabalho de posicionamento, ter esta clareza antes de dar os primeiros passos. Vou deixar aqui nos cards finais depois este vídeo, porque é realmente o ponto de partida. E se tens essa dificuldade, vê esses vídeos. São 2 vídeos, um de trabalho de posicionamento, o outro de trabalho de comunicação, ou seja, comunicação estratégica, ou seja, com base no determinado posicionamento, como é que eu vou comunicar isso? E são 2 vídeos que te vão ajudar muito. Até tenho aqui uma playlist de marca pessoal aqui no canal e que também tens essa sequência toda. Pronto, segunda falha, posicionamento.
E basicamente é isso, ou seja, o recrutador tem que conseguir saber rapidamente onde é que tu te encaixas, o valor que tu podes agregar e o que é que tu podes realmente trazer para a empresa. E depois, a terceira falha é a prova do impacto real que tu podes agregar. E esta é uma falha que continua a acontecer muito, mesmo quem acaba por ter a clareza, acaba por ter o posicionamento feito, muitas vezes falha aqui, que é não é suficiente mostrar ou dizer o que se fez. É essencial provar. Porque há aquele ditado que diz contra factos não há argumentos. E é mesmo isso no recrutamento. Ou seja, eu posso descrever de forma muito boa, porque tenho o dom da palavra, o quão incrível eu sou, mas se eu, numa frase, mostrar métricas, mostrar resultados, mostrar impacto, vou estar sempre em vantagem se fizer isso do que se fizer um grande discurso sobre o quão incrível eu sou. E aqui a base é mesmo essa, ou seja, o mercado não valoriza o que é que tu fizeste, ou seja, tarefas, responsabilidades. O mercado valoriza o impacto que conseguiste gerar. Porque é com base nesse impacto que tu conseguiste gerar no passado, apesar de não haver garantias para o futuro, é com base nesse impacto que eles fazem a projeção, que eles começam a imaginar o impacto que podes ter na empresa, naquela função, naquela realidade. Enquanto que as responsabilidades, ou as tarefas, ou o que fizeste, o que nos mostra é que tens experiência a fazer isso. Ok. Mas, o que nós vemos é que cada vez há mais pessoas com a mesma experiência. Então, o que é que cada vez mais sobressai? O impacto. Por isso é que as empresas valorizam tanto isso, porque é quase uma garantia que, apesar de não ser uma garantia a 100%, mas é quase uma garantia que se a pessoa conseguiu naquele contexto fazer isso, conseguir estes resultados, conseguir estas métricas, vai conseguir na nossa empresa. Porque a empresa acredita sempre que o seu contexto é o perfeito, o seu contexto é o mais ideal, o seu contexto é o mais incrível. Então, se tu conseguiste ter resultados bons naquela empresa, o nosso contexto é incrível, o nosso contexto é maravilhoso, então tu ainda vais conseguir ter mais resultados. Portanto, o teu currículo ou a tua comunicação das tuas candidaturas tem que ter métricas, ou seja, o teu currículo tem que ter métricas, tem que ter resultados concretos, tem que ter impacto quantificado. Nem sempre é fácil, nem todas as funções são fáceis, é verdade, mas é mais difícil muitas vezes o difícil é parar para pensar. Mais uma vez, é um trabalho feito no posicionamento, ou seja, numa fase inicial. Isto é a tua bagagem, é a bagagem que tu levas para a empregabilidade, para as tuas candidaturas, é a bagagem dos teus resultados, das tuas experiências, e isso tem que estar claro na tua cabeça, tem que estar claro no teu discurso, e para isso tem que ser trabalhado. Por isso é que é tão importante esse trabalho de posicionamento. Portanto, uma das falhas, a terceira falha, talvez a que acontece mais, que é as ferramentas, o currículo, o LinkedIn não trazem dados concretos, ou não têm métricas, ou têm resultados muito vagos, ou o impacto não está quantificado. E isto é um ponto-chave. O recrutador precisa rapidamente perceber, precisa ficar provado o impacto que pode gerar. Se isso estiver provado, pode ter certeza que os recrutadores vão-se chamar para entrevistas, vão querer-te ouvir e vão ter mais atenção às tuas candidaturas. Porquê? Porque eles fazem logo esse paralelismo para a realidade deles. Portanto, tendo em conta estes três problemas, estas três falhas, o que é que tu podes fazer? Basicamente, eu quero que tu olhes que se não estás a ser chamado para entrevistas, normalmente não é que é um problema de falta de experiência, falta de competências. Costuma ser sim, é um problema de como é que tu és percebido pelo mercado, como é que tu és percebido pelos recrutadores, como é que tu és percebido por quem está a avaliar as candidaturas. Muitas vezes é um problema também de posicionamento. Como é que tu estás a posicionar? Estás-te a posicionar de forma que transmite exatamente, o mercado consegue perceber exatamente o valor que tu podes dar, o valor que tu podes agregar, a tua candidatura, as candidaturas que estás a fazer estão alinhadas com esse posicionamento, estão alinhadas com o teu percurso, estão alinhadas com a tua narrativa. E a última questão, o último fator que não leva aqui a entrevistas é precisamente aqui
a forma como tu provas o valor que tu podes agregar. 3 resoluções rápidas e bastante práticas que tu podes fazer. Primeiro, e esta é muito importante, reduz o volume. Reduz o volume de candidaturas, reduz o volume de currículos que tu mandas. Procurar emprego não é um jogo de volume, está bem? Mas, ao reduzir o volume, eu quero que tu aumentes o critério. Ou seja, não vais simplesmente enviar menos currículos, vais sim enviar menos currículos, fazer menos candidaturas, mas vais procurar enviar mais alinhados. São mais tiros certeiros e menos tiros para todo lado. Ou seja, faço, em vez de 10 candidaturas por semana, vou fazer 5, mas vão ser 5 em que o meu perfil faz um match claro, em que o meu currículo comunica exatamente aquilo que eles procuram, em que o meu perfil está explícito como posso ser uma mais-valia para aquela candidatura. Ou seja, o primeiro ponto prático, o primeiro ajuste prático é menos candidaturas, mas candidaturas mais certeiras. Vais ver que isso faz toda a diferença e foi, desde logo, um primeiro ponto que falei aqui com o meu cliente no processo de mentoria foi, depois de trabalhar o posicionamento, depois termos a clareza de que tipo de ofertas ele queria, que tipo de vagas ele encaixava e ele sente que podia agregar valor. Ok, então, a partir de agora, só te candidatas a estas vagas. O resto esquece, não é para ti. Candidaturas muito mais certeiras, candidaturas em que a comunicação depois na entrevista era muito mais alinhada, ele conseguiu explicar de forma muito mais simples, muito mais concreta o valor que podia agregar, as experiências faziam muito mais match como solidificação, digamos assim, da sua expertise, comunicavam muito mais, estavam muito mais alinhados em termos de comunicação com aquilo que ele ia fazer, facilita todo o processo e, acima de tudo, deixa de haver esta frustração, porque se estás a candidatar a coisas que não têm nada a ver contigo, que não têm nada a ver com o teu perfil, o não é garantido. E esse não vai pesar depois na tua autoestima, na tua capacidade de recuperação desses momentos negativos e cada vez vais entrar numa roda, cada vez numa espiral negativa que não vai ser boa depois para as candidaturas certas, para os momentos certos em que aquela vaga até faz match contigo, mas tu estás numa espiral tão negativa de ter recebido tantos nãos que a tua comunicação já vai ser completamente destruída por causa dessa postura negativa. Portanto, primeira resolução, reduzir o volume de candidaturas, mas aumentar o critério dessas candidaturas. Candidaturas alinhadas com o teu perfil. Depois, segunda resolução, reescrever tanto o currículo como o LinkedIn aqui de forma a destacar a tua proposta de valor. Ou seja, qual é aqui a dica? O CV e o LinkedIn têm que ser menos descritivos de tarefas, de atividades, de responsabilidades e mais focado em descrição de impacto e foco nos problemas que tu podes resolver ou nos problemas que resolveste. Ou seja, o que é que nós queremos? Um currículo muito menos descritivo de eu tinha esta responsabilidade com estas atividades e um currículo muito mais focado, eu com esta responsabilidade gerei este resultado, com esta atividade gerei este resultado e este resultado. Sempre que possível, quantificado. Okay? Nada é mais poderoso do que métricas. Uma pessoa olha, percebe a métrica, percebe a quantificação daquela métrica. 10% são 10%. Seja uma diminuição de custos, tem um impacto positivo. Seja um aumento de receita, tem um impacto positivo. Seja o que for. Percentagens métricas têm sempre aqui muito impacto. E depois, esta comunicação do teu currículo, do teu LinkedIn, das tuas candidaturas, estarem focadas nos problemas que tu podes resolver. Ou seja, que problema é que tu podes resolver? Se tu fores contratado para esta função específica, que problema é que tu podes resolver? Isso tem que estar claro. Tem que estar claro no teu currículo, tem que estar claro no teu LinkedIn. E isso é justificado ou é sustentado, muitas vezes, pelos resultados que tu tens, pelos resultados que tu demonstras. Porquê? Porque mostra o teu impacto. E nada bate o impacto. Portanto, segunda resolução prática, reescrever CV, reescrever LinkedIn, reescrever candidaturas, ou seja, e-mails de apresentação, e-mails de motivação, o que for, cartas de apresentação, o que for, para serem menos descritivos de responsabilidades e atividades e trazerem mais impacto, descreverem mais resultados, mais impacto gerado, mais problemas que tu resolves, problemas que já resolveste. Que isso é a chave, isso é falar a linguagem do recrutador, é falar a linguagem das empresas. É isso que elas querem. As empresas contratam porque precisam de um problema resolvido ou precisam de uma competência que não têm, mas precisam de alguma coisa. E tu tens que demonstrar que tens essa qualquer coisa. Ok? E terceiro ponto, terceiro ajuste prático que tu podes fazer
é claramente testar o alinhamento com o mercado. E como é que isso se faz? Pegas aqui em 3 ofertas que são aquilo que tu procuras, são o retrato, são a função tipo ou a função ideal que tu procuras desempenhar, identifica padrões e conforme esses padrões ajustas a tua comunicação. Ou seja, tu vais perceber dentro das ofertas, dentro das vagas que fazem match com o teu perfil, fazem match com aquilo que tu queres fazer, quais são os padrões de comunicação, quais são os padrões de competências, quais são os padrões de resultados que eles procuram. E com base nisso, ok, então vou pegar no meu currículo, vou pegar no meu LinkedIn e vou ajustar essa comunicação. Isto fica muito, muito, muito fácil com a IA agora. Tu agarras em 3 anúncios, descarregas anúncios ou copias e colas para a IA e pedes precisamente isso. Identifica-me padrões de funções, identifica-me padrões de competências, identifica-me padrões de resultados que estas 3 ofertas transmitem. Foi um trabalho que nós fizemos, que eu fiz com o meu cliente. Eu pedi-lhe para ele identificar, dentro da área que ele queria trabalhar, do marketing performance, 3 anúncios que faziam match com aquilo que ele procurava, ou seja, que eram a cara dele. E, precisamente aqui, foi interessante porque ele escolheu de 2 tipos de empresas diferentes, ou seja, 3 anúncios. 2 eram de multinacionais, um era de uma agência, que tinha sido precisamente o que tínhamos definido o posicionamento. 2 destas multinacionais, uma era para um setor bancário, a outra era para o retalho. Nós fizemos, carregámos para a IA deu-nos os padrões, analisou cada um deles, identificou o que é que um valorizava, o que é que outro valorizava, o que é que um valorizava menos do que outro, ou seja, percebemos que dentro da função, dentro da área que ele queria trabalhar, havia padrões diferentes de consoante a tipo de empresas. As agências procuravam uma coisa, as multinacionais do setor bancário procuravam uma coisa, havia funções mais mistas, funções mais técnicas, funções mais estratégicas. Isto foi extremamente importante, foi um trabalho muito importante precisamente para ele identificar como é que ele tinha que ajustar a sua comunicação, o seu currículo, o seu LinkedIn, a cada realidade. E agora com o IA isto é extremamente fácil de fazer. Isto é um dos pontos que nós trabalhamos, que eu trabalho na mentoria com os meus clientes, porque isto traz um nível de clareza para a tua comunicação que tu não tens noção. Porquê? Porque vais estar ali completamente munido das ferramentas, ou seja, tu sabes perfeitamente se é uma função mais estratégica, o que é que tens a destacar no teu currículo, ou seja, como é que vai ser a tua comunicação na entrevista e no currículo. Numa função mais operacional, ok, eu sei que tenho que destacar determinadas características, numa mista, o que é que eu preciso destacar? Este trabalho de alinhamento com o mercado é extremamente importante. Porquê? Porque tu precisas de garantir que aquilo que tu queres transmitir é precisamente aquilo que é percepcionado pelo mercado. E que isso é alinhado com aquelas ofertas, com aquelas vagas, com aqueles empregos que tu procuras. Porque nada é pior que tu procurares destacar coisas que não são valorizadas pela área que tu queres procurar emprego. Significa que há aqui um desajuste. Não havendo desajuste, tu nunca vais ser chamado para entrevistas. Está bem? Recapitulando então a resolução. Reduz o volume de candidaturas, mas aumenta o critério dessas candidaturas, aumenta a especificidade dessas candidaturas. Candidatas-te, em vez de 10, a 5, mas são 5 extremamente alinhadas contigo, com o teu perfil e com aquilo que tu queres fazer. Reescreve o CV e o LinkedIn para ser menos descritivo e estar mais presente o impacto e o foco naquilo que tu podes resolver. E, por fim, alinha-te com o mercado. Pega em 3 ofertas, anúncios de emprego, manda para a IA, pede para ele identificar padrões de competências, padrões de responsabilidades, padrões de resultados, e com isso vais ajustar a informação, a comunicação do teu currículo, do teu LinkedIn, e depois, posteriormente da própria entrevista, alinhada com esses padrões. E vais ver que isso vai fazer toda a diferença. Porquê? Porque procurar emprego não é um jogo de volume, ok? Não é um jogo que por fazeres mais entrevistas, estás a aumentar as probabilidades de conseguir um emprego. Não. Porque procurar emprego é um jogo de alinhamento. Alinhamento entre aquilo que tu és, as tuas competências, as tuas características pessoais, as tuas características comportamentais, alinhado com uma oferta que terá responsabilidades, que terá tarefas, que terá KPIs, mas também um fit cultural da empresa. Portanto, é sempre um jogo de alinhamento. Nunca é um jogo de volume. E isso é muito importante que tu tenhas isso em mente, porque enquanto esse alinhamento não existir, ou seja, enquanto tu não estiveres alinhado com as ofertas que estás a candidatar, com aquilo que o mercado procura, fazer mais, ou seja, mais volume de candidaturas, mais volume de currículos enviados, não vai resolver nada.
só vai acelerar o processo que falamos inicialmente, que é mais candidaturas, mais nãos, mais negativo tu ficas, mais pessimista tu ficas, mais desanimado tu ficas com a tua procura de emprego, mais desanimado tu vais para as entrevistas, porque este ciclo cada vez aumenta. Portanto, lembra-te, é um ponto muito importante, procurar emprego é um jogo de alinhamento, portanto, menos volume de candidaturas, mais critério nessas candidaturas, foco em fazer um CV menos e um LinkedIn menos descritivo e mais voltado para o impacto, e depois vai entender o alinhamento do mercado, cada funções, cada categoria de funções, cada setor de atividade tem o seu próprio alinhamento e tu tens que entender esse alinhamento. Portanto, se tiveres alguma dúvida nesta parte do posicionamento, da comunicação, vê os vídeos que eu tenho na playlist da marca pessoal, vão-te ajudar muito, principalmente porque mostro de forma prática, com a partilha de ecrã, como fazer isso, ou seja, como pensar no posicionamento, como é que tu pensas do posicionamento do ponto zero até teres aqui a comunicação de forma estratégica construída com base nisso. Deixa aqui nos comentários se tiveres alguma dúvida, alguma sugestão de vídeos. Hoje voltamos aqui aos vídeos com um pequeno roteiro, aqui só com umas ideias-chave no caderno, mas sem partilha de ecrã. Os últimos vídeos foram mais práticos, digamos assim, mas como resultado deste mês de entrevistas, mês de março com entrevistas, com a mentoria, o processo de mentoria com o meu cliente, achei que era uma reflexão importante porque claramente este problema continua aqui a vir ao de cima, toda a questão do volume e a importância de perceberes que procurar emprego não é um jogo de volume, é sim um jogo de alinhamento. Se porventura sentes que os vídeos não são suficientes e estás a sentir dificuldade em estruturar o teu posicionamento, estruturar a tua comunicação na procura de emprego, com reflexo depois no teu currículo, no teu LinkedIn, nas tuas entrevistas, eu deixo aqui um link para o WhatsApp para falarmos sobre a mentoria, para eu perceber as tuas dificuldades, perceber como é que eu te posso ajudar e se eu te puder ajudar, avançamos para a mentoria. Também se eu não te puder ajudar, também te digo, e sou 100% transparente, por isso vai ficar aqui um link do WhatsApp para falares comigo e qualquer dúvida é só dizeres. Obrigado por estares desse lado e vemo-nos no próximo vídeo.